Muito bem, começando mais um Vox Podcast, o podcast empresarial que traz aí para vocês informação e bate-papo. Eu sou Giliard, CEO da Vox e consultor de negócios. E hoje comigo aqui, Leandro Sambini, da sorveteria Sambini. Seja bem-vindo. Uma honra. Obrigado, Giliard. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Então hoje o assunto é refrescante. Fica por aí que daí, depois da nossa vinheta... Muito bem, estamos de volta. E como eu disse, o assunto hoje não é para deixar ninguém com calor. Embora, nós estamos gravando aqui já quase chegando o inverno, já está se aproximando. Mas depois nós vamos falar sobre isso, porque tem uma novidade lá também, que mesmo no inverno vai rolar. Eu andei vendo umas fotos aí, Sambini? Muito bem. Bom, eu não vou me cansar de repetir, porque é assim que é. E lá, na sua sorveteria, não deve ser diferente, até porque ela leva o nome da família, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com muita honra. Lá você tem um CNPJ, não tem? Claro. E ele não consegue existir sem o CPF. Sem dúvida. O CPF é a cara da empresa, correto? Correto. E lá é o senhor Leandro Sambini, o chefe. Então conta pra mim quem é o Leandro. Pois eu concordo e discordo um pouquinho, tá? Vamos lá. É assim, talvez eu seja a cabeça pensante dentro da produção, né? Mas quem dá a vida lá são a equipe toda, né? Uhum. Então a gente tem uma equipe muito bem treinada, a minha esposa, meu filho, os funcionários lá, os colaboradores, que eu acho que são mais a cara da empresa do que o chefe, né? Mas assim, o Leandro Sambini é aquele menino pobre, sonhador, que nasceu lá no bairro da Aldeia, onde nasceu o compositor José Fortuna, na cidade de Itápolis. Eu nasci do ladinho da casa dele. Uhum. De uma família muito pobre, pai analfabeto, mãe semi-analfabeta, enfim, mais de uma família de uma humildade, de um trabalho incrível. E daí começa a ter muitos sonhos, né? Eu comecei, quando eu terminei a minha 4ª série lá no sítio, né? Eu já fui o único do bairro a vir à cidade estudar. Então sempre estive buscando, sempre inovando, sempre procurando um pouco mais. Quando chegou a minha família toda, já é uma família de sorveteiro, quando chegou a minha vez, eu comecei a olhar e vi que dava para fazer um pouquinho mais. Então a gente começa a buscar, né? Foi daí que eu fui entender que precisava se profissionalizar. O mundo do sorvete, até 15 anos atrás, era muito assim, uma receita que passa do vô pro tio, pro sobrinho e assim, enfim. Não era diferente da minha família, então é aquela receita tradicional. Sim. Eu falei, cara, eu acho que tem algo a mais aí. E comecei a buscar informação, enfim. Até que um dia eu tomei coragem, fiz as malas e fui para a Europa. Fui conhecer o berço do gelato, fui para a Itália, enfim, conheci a maior feira do mundo de gelato. Fiz um tour ali pela Itália, fui para Milão, enfim, Veneza, enfim. E vi que o mundo era... Ai, cara. Era o mundo, né? Era o mundo, né? Era assim, era como você vê a Terra lá da Lua, né? Uhum. Falei, cara, abriu a minha mente, assim, absurdamente. Então daí fui buscar profissionalismo ao máximo, aí fui entender como se tornava um chefe, fui buscar a melhor escola, que é a Carpegiani, a universidade. Ingressei na universidade, fiz 1º, 2º, 3º módulo. E aí depois, em 2019, quando acabou as possibilidades no Brasil, peguei minha mala de novo, fui para a Europa, fui para Bolonha, lá na sede da universidade. Fui fazer 2 especializações, fiz uma de campo e uma dentro da universidade. Então eu entendi que dava para fazer muita coisa. Sim. Então aquele menino sonhador lá acabou que realizando alguns sonhos, pode ter certeza. E hoje então é um chefe. Hoje sou um chefe. É esse o nome mesmo que usa, sim, né? Sim, chefe gelatier. Chefe gelatier. Eu já aprendi, conversei algumas vezes contigo, né? E esse é o Leandro então. Esse é o Leandro. Mais conhecido como Sambini. Sambini. Que continua sendo um sonhador. Como sempre, né? Como Se sempre. a gente parar de sonhar... Eu sempre digo isso, né? Se nós estamos no mundo empresarial e falando de
de novas oportunidades, eu acho que as oportunidades primeiro são criadas na nossa mente, né? Uhum. Então elas vêm da onde? Vêm do sonho, vem Claro. né? Então depois é colocar em prática e correr E atrás, fazer acontecer. fazer acontecer. Bom, só uma observação. Quando eu coloquei a questão do CPF no CNPJ, você falou, você tem total razão, que aqueles que estão, os colaboradores, os funcionários, aí cada um chama do jeito que quer, a gente está acostumado a falar funcionário. Aí de repente mudou e agora é colaborador, né? Mas enfim, são aqueles que estão junto com a gente fazendo o negócio rodar, né? Sem dúvida. Então quando eu falo CPF forte no CNPJ, é quem traciona tudo isso. Tem alguém que puxa, né? Porque se a gente largar todo mundo lá e falar, se vira, tô indo embora. Não funciona Então, assim, não funciona. Isso, então o empresário, muitas vezes, ele não tem essa noção de que tem que ter um tracionador. Sem dúvida. Tem que ter aquele que puxa. E não adianta falar, a minha empresa roda. Não, ela tem que ter um CPF puxando isso. Tá? Eu acho que é o papel do líder, né? Isso. Eu sempre digo que a liderança ela não vem em palavras, ela vem em atos, em gestos e principalmente em exemplo. Sim. Então, se eu quero que o meu funcionário recolha o lixo da empresa, eu primeiro vou recolher o lixo da empresa como eu acho que deve ser recolhido. Então, pelo menos é assim que funciona na minha empresa. Eu faço primeiro para que depois eles façam. Até porque, né, esse exemplo vem de muito antigamente, né? Se quer que faça, dê o exemplo. Ele arrasta e pronto, acabou. Exatamente. Sem palavras. Sem palavras. Bom, eu ia fazer uma pergunta que eu vou descartar, porque todo mundo já sabe que a sua empresa faz o quê? Sorvete. Sorvete, né? E tá hoje instalada na cidade de Ibaté. Perfeito. A Sambini, esse que é o nome que tá lá, né? Sambini Sorvetes. Sorveteria ou sorvetes? Sorvetes. Sorvetes. Então, Sambini Sorvetes. Mas tem um diferencial, né? Que aí eu gostaria que você falasse. Os sorvetes que você tem lá, os sabores que você trabalha. Esse eu acho que é o ponto forte da sua empresa. Ô Giliardi, sem arrogância, né, e querendo simplificar isso, eu acho que a presença de um profissional capacitado, de um profissional que buscou conhecimento, faz total diferença em qualquer setor. Com certeza. Então você imagina um cara que abre uma oficina mecânica porque ele trabalhou numa oficina, aprendeu e foi lá abrir. Dá certo? Não sei. Mas se ele for buscar capacitação, treinamento, e eu tenho certeza que vai ser um grande profissional. E então, assim, por que a gente tem um destaque, eu vejo assim, né? Um destaque, um diferencial, que eu sinto isso da população, pelo menos é o que vem nos feedbacks que vem pra gente. Sim. Porque a gente tem inovação toda semana, são sabores novos, a gente consegue ter uma alquimia incrível dentro da cozinha. Eu fui treinado para isso, eu fui capacitado para fazer diferente, né? Sim. Então, são produtos que a gente lança, agora a gente acabou de lançar o sorvete assado, enfim, vai vir mais novidades aí agora para o inverno. E os sabores que agora eu começo a pegar toda a minha energia e voltar para esse segmento já pensando no inverno. Sim. Então eu não vou trabalhar um sorvete super gelado, com frutas e tal. Vou mais para o chocolate, mais talvez para o alcoólico, para o café. Então a gente começa a puxar para um Nutella. Então a gente começa agora a trazer um sorvete um pouco mais com sabor de inverno, entendeu? Porque faz uma diferença. Né? Exato, exato. Olha que interessante, né? Você comentou aí, e é fato, você deu o exemplo da oficina e tal, até se faz, né? Não, sim. Né? Mas a especialização, né? O estudar sobre aquilo, treinar aquilo que deixa diferente, né? E não parar, né? Por exemplo, eu faço parte da Federação Italiana, tá aqui na minha doma, a FIC, e a gente passa por treinamentos assim, cada 3 meses. Então, cada 3 meses nós estamos participando online ou ao vivo, entendeu? São Paulo, Curitiba, Brasília, são os grandes centros onde a gente tem o centro de treinamento. Então, inclusive, eu acabei de ser convidado para ministrar um curso agora em setembro. Então, a gente está sempre se capacitando, sempre. Então, vem novidade, principalmente vindo da Europa, principalmente vindo de países que são referência, como Holanda, como
a Argentina, como a Itália. A Argentina é um país que tem uns lá chama de helado, né? São sorvetes maravilhosos, principalmente à base de doce de leite, de alfajor e tudo mais. Então são muitas novidades que a gente vai pegando e vai entendendo que dá para a gente replicar aqui. Mas isso é treinamento, é capacitação. É capacitação. E dentro dessa situação de treinar, né, tem a especialização, né? Por exemplo, é o que a gente costuma falar, cada um no seu quadrado, né? Você se especializou com sorvetes, que são os gelatos, né? Lá na Europa, né? Como a gente falou, o chefe gelatier. No Brasil, a gente praticamente não escuta falar esse nome, assim, pelo menos aqui na nossa região, é uma novidade, né? Aqui na região de Ibaté, São Carlos, a gente não escuta falar esse nome. Tem a sorveteria lá e tem o sorvete, né, sendo feito. E aí, o que eu ia dizer com relação a essa especialização? Receita de sorvete você tem no Google. Digita lá, vê como é que faz. Faz em casa, sorvete de morango, de chocolate, de blá blá blá. Agora, os sabores que você tem lá, se a gente não tiver um conhecimento da alquimia, que nem você disse, de como é que eu vou misturar isso com aquilo, por isso que o nome chefe, né? Que é um chefe de cozinha, pratos quentes, doces, vai se especializar na mistura alimentícia ali que vai dar um sabor legal, chefe na confeitaria. Cada um, hoje tem o cook designer, hoje tem várias especializações. Cada um na sua área ali, né? O que acontece, Giliardi, é assim, ó. Quando a gente pensa, tem uma diferença grande entre gelato e sorvete, sim, tá? Isso tem uma diferença tremenda. São duas coisas diferentes. Mas quando você tem o conhecimento, você pode misturar as duas coisas, que é um pouco do que eu faço. Entendeu? Porque se eu for fazer gelato puro, eu cobraria o dobro do que eu cobro hoje. Então, tem que ser bom e tem que ser acessível, é o que eu penso. Perfeito. Então, o que acontece? Por essa experiência, por esse conhecimento, eu consigo agregar muitos produtos de altíssima qualidade, produtos importados, inclusive, que eu trago muita coisa da Itália, mas mesclando com muita coisa natural brasileira, com algumas coisas que eu consigo colocar ali para dar essa alquimia e ter a junção de sabor, ser maravilhoso, ser incrível e ter um preço acessível. Sim. Então isso faz uma diferença tremenda. E é o estudo que você teve que te proporciona entregar isso aí. Perfeito. Né? Porque sem o conhecimento, sem dúvida, nada acontece. Sem dúvida. Qual que é a diferença? Pode eu só te contando rapidinho, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, até tá no nosso Instagram, no nosso Face e tal, teve uma moça grávida e ela tinha o desejo de tomar um sorvete diferente. A gente começou a conversar e eu acabei falando que eu faria de qualquer sabor e tal. E chegamos ao brócolis. Então ela falou, você não faz de brócolis. Eu amo brócolis e tal. Então a gente, uma semana depois, ela já passou por lá, tomou, quase comeu o pote inteiro. Então, assim, isso nos proporciona conhecimento. Sim, né? Sim. E aí ainda brinquei com ela. Você quer com leite, você quer sem leite, você entendeu? Então, a gente consegue fazer isso, por quê? Porque a gente foi buscar conhecimento. Então é menos uma criança com cara de brócolis. né? Espero que sim, né? O dito popular é que se ficar com vontade de não comer, vai ter uma mancha, alguma coisa perfeito, ali, né? Bom, então, pessoal aí que já está assistindo a gente, que quiser vir até Ibaté, se não for daqui, sabe que os desejos das grávidas na área do sorvete aí, já tem um lugar para resolver. Mas eu já fiz muito, viu? Fiz muito. Nossa, eu fiz muito sorvete diferente. Você não faz ideia. Para grávidas. Para grávidas. A pergunta que eu ia fazer era o seguinte: tem uma diferença, você falou do gelato com o sorvete. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Dá para explicar? Na verdade, nós temos três diferentes denominações dentro do sorvete. É o sorvete, é o sorbet e é o gelato. Tá? Então, o top de tudo é o gelato. O gelato ele tem algumas situações que você tem que cumprir para ser chamado de gelato. O primeiro de tudo é que seja uma gordura animal e que você tenha pelo menos de 8 a 12% de teor de gordura. Qual que é a nossa maior fonte? Creme de leite fresco ou manteiga, tá? Estou falando manteiga, não margarina. Sim. Manteiga. Sim. Essas são as duas fontes mais conhecidas. Tem outras, mas a gente vai focar nessas duas aqui. Então, obrigatoriamente, se você faz um gelato e não tem qualquer uma dessas duas,
ou uma gordura animal de uma outra espécie, você já não é gelato. E aí onde encarece, né? Você falou que fica muito mais caro, claro, né? o creme de leite fresco nem se compara. Então o que acontece? Esse é o primeiro passo. O segundo passo tem que ter um teor de balanceamento de calda que quando eu faça a ficha técnica desse sorvete, ele tem que estar entre 8% e 12% de gordura. Senão também não é considerado gelato. Tem que ser fresco. Não pode ter corante nem conservante. Então, por exemplo, eu vou fazer um gelato, sei lá, de manga. Eu vou usar a manga, vai ficar amarelo, porque a manga é amarela. Ficou meio clarinho, vou pôr lá um corante. Se eu colocar um corante, não é mais considerado gelato. E as duas outras últimas exigências é que ele seja fresco. Tá? Então tem que ser feito todo dia. E a apresentação. Eu não posso pegar um gelato e colocar numa caixa de papelão e mostrar, não dá. Tem que ser numa cuba de aço inox com apresentação. Então esse é o gelato italiano. Tá? Aí nós temos o sorbet. Sorbet é tudo aquilo, é muito simples, é tudo aquilo que é feito com fruta à base de água, sem lactose. Não pode ter nada lácteo, não pode ter corante também em nenhuma espécie. Então você pega lá uma laranja, faz um sorvete com água, açúcar, um pouquinho de goma, porque precisa de goma para dar a liga. Isso daí é sorbet, tá? Tem que ser 100% natural, inteiramente vegano. Agora, sorvete é aquele que aceita tudo. Eu brinco assim. Por quê? Eu viajei muito, assim, a gente tem 22 anos de experiência e eu venho de Itápolis, é a capital nacional do sorvete. Então tem muita técnica de fazer sorvete. Você pode fazer com fécula de mandioca e não usar nenhum tipo de gordura, pode usar gordura vegetal, você pode fazer com leite de cabra, com leite de vaca, você pode misturar leite in natura com leite em pó, enfim. Tudo isso é aceitável dentro do mundo do sorvete, tá? Claro que... E é o que populariza ele. É o que populariza. Então você tem lá na máquina soft, é considerado um sorvete. Então as diversas maneiras que você já viu apresentar um sorvete, ele é considerado sorvete. Tanto fez como faz, tá gelado, gostosinho, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. É por isso que você comentou, né? Você faz um mix aí, porque senão o preço vai ser muito alto. Imagina, né? O creme de leite, natura ainda. Sim. A manteiga. Custa caro. Sim. Não é só isso. Todas as matérias têm que ser de matéria de boa-prima, de excelência. Então, por exemplo, eu vou fazer um pistache. Não vai adiantar eu colocar um creme de leite fresco, um leite integral de primeira qualidade e pegar um resto de pistache horrível, baratinho e colocar lá. Isso não vai caracterizar um gelato. E o que acontece às vezes, né? Tem lá uma coisa que eu vou trazer aqui, né? Que custa barato, né? Aí a gente vai entender a diferença do que o chefe está falando aqui, do barato, né? Você vai no mercado, tem aquele saquinho com pozinho lá que faz sorvete. Sim. Aquilo é baratinho e dá o gosto que você quiser. Porque é tudo corante, imagina, né? É tudo corante, artificial, sabor, tudo artificial, né? E aí tem emulsificante, né? ali tem conservante, enfim. E aí fica baratinho, né? Baratinho, exato. Mas nada saudável, né? Exatamente. Porque a gente tem que entender assim, é igual a questão do sorvete artesanal, que faz uma diferença muito grande. Não estou falando de gelato, estou falando de sorvete. Estou falando de sorvete artesanal, estou falando de sorvete industrial. Quando você parte dentro de um supermercado, você pega um pote de 2 litros e está lá R$19,90. Cara, você não é bobo. Você tem que entender que você não está tomando um sorvete de qualidade. E hoje ainda é obrigado a escrever a quantidade de gordura saturada. Mas quem que vai ligar para isso? Que também é assim, brasileiro ninguém lê rótulo, para começar. Segundo, não tem uma fiscalização extremamente rígida para que aquilo que está na embalagem realmente seja comprovado. Então, assim, não é que a gente está fazendo algum tipo de acusação, porque é uma realidade. Então, quando você tem um pote de sorvete de 2 litros, você tem uma máquina propulsora muito grande que vai ejetar até 150% de ar. Então é muito simples, você pega 2 litros de sorvete, põe em cima da mesa e deixa derreter. Depois que ele derreter, você pega aquela vasilha e pesa. Vai dar 900 gramas. Então você comprou o quê? Ar. Né? É aquele Por isso que é tão barato. É aquele saco de ar com batatinha dentro, né? Pois é. Você entendeu? Vou falar marca aqui, você tá entendendo? Mas olha, são coisas, né, do negócio.
Cada negócio tem a sua particularidade e aí bobo daquele que cai também, né? E acha que tá pagando barato, às vezes nem tanto, né? Mas hoje a gente está num podcast empresarial. Então a gente conheceu um pouco do CPF, que está por trás disso tudo, e dos demais, que tem uma turma lá, né, que a gente sabe. Sim. O produto que você faz, que é um sorvete. Na verdade, eu vou chamar de sorvete para todo mundo. Não, mas né? É um popular sorvete, sim, mas tem todo esse diferencial do conhecimento e da qualidade. Quem duvida, vai lá. Depois fala se a gente tá com bobeira aqui, né? O Juninho que eu diga, né, Juninho? Então, agora a gente costuma fazer uma pergunta, porque o brasileiro é guerreiro, né? Em tudo quanto é sentido, né? E para ter um negócio no Brasil, tem que ser guerreiro. Que olha, tudo é para que você não tenha. Para que você vá lá e continue sendo o CLT e continue sendo o Bolsa, sei lá o que, enfim. Mas vai empreender é uma dificuldade do tamanho do mundo, né? Ô, Giliardi, eu brinco que a gente tem que ser um pouco masoquista. Muito, né? Gosta de sofrer demais. Porque gosta. Empresário no Brasil, meu Deus. Gosta. Bom, e você viajou fora do Brasil, você sabe que é exatamente isso, né? Aqui não tem incentivo do empreendedorismo, mas estamos aqui, né? Então vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Exato. E lá hoje, já está fazendo um ano, já passou de um ano? Não. Estamos com 9 meses. Está quase um ano aí. 9 meses. De empreendimento em Ibaté. Ibaté também, a gente sofre bastante por ser uma cidade pequena, mas tem muito comércio aqui, então quer dizer que dá certo. Senão não teria, né? Senão não teria. Hoje, Leandro, qual que seria a maior dificuldade que você enfrenta hoje no seu negócio? Não, se for elencar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Então, tem muita, né? Temos várias, mas uma que você fala assim, isso aqui pega na roda, eu preciso melhorar. Eu acho que os impostos são altíssimos, a carga tributária é desproporcional. Sim. Nós temos um problema seríssimo com lei trabalhista. Então, assim, a gente poderia empregar muito mais se não fosse leis tão sem nexo. Né? Eu vejo coisas que eu sinceramente, eu não acredito. Eu acabei de falar que eu faço parte de uma federação. Essa federação é considerada a maior federação de chefes italianos fora da Itália. Mas a gente tem conexão no mundo inteiro. Então, hoje mesmo eu falei com um grande chefe, amigo meu, que está em Dublin, na Irlanda. Então, assim, quando eu ouço, principalmente algumas regiões da Europa e Estados Unidos, quando eu ouço eles dizerem como funciona, não tem férias, não tem 13º, não tem... Não é que eu não queira, não é isso. É que eu acho que tem que ser... Eu acho que deveria ser de formas diferentes. Eu começo a ver que a gente poderia ter, assim, um incentivo a mais para poder ter... Por exemplo, eu já teria minha segunda loja, se não fosse tudo isso, entendeu? Sim. A loja em Ibaté deu super certo. Ibaté é uma cidade acolhedora. Eu tive negócios em muitas cidades. Adoro Ibaté, acho que tem aqui uma sinergia muito gostosa. Como você disse, tem bons comércios aqui, comerciantes maravilhosos que nos abraçaram. Então não vejo dificuldade nenhuma em relação a isso. Mas eu vejo assim, coisas que a gente poderia ter um incentivo maior para estar fazendo. E isso nos falta, entendeu? Em todos os aspectos, todos. Na área municipal, na esfera municipal, estadual e federal. Entendeu? Principalmente na federal. Né? Então eu acho que a gente poderia ter situações aí, e principalmente linha de crédito, linha de incentivo. Então a tua empresa está dando certo, cara, vamos ter aqui uma linha de crédito, você pode ter uma segunda unidade, você pode... Então, enfim, isso não existe. Não tem. Não existe porque é uma enganação. Vamos ser sinceros. É o que desmotiva. Tem o banco privado lá que me liga, você tem 100 mil aqui, 200 mil aqui aprovado. Cara, é melhor dar um tiro na cabeça do que pegar esses 100 mil. Porque o cara, as taxas de juros são ridículas. Não é para investir. Não é. Pro banco investir, né? Exato. É pro banqueiro comprar mais um helicóptero, para ele comprar mais uma mansão. Não é um dinheiro para que você multiplique ele, né? Então eu vejo que isso falta muito.
muito, tá? Sim. E uma outra coisa também, assim, Giliardi, já que a gente está falando nesse aspecto, eu acho que o empreendedorismo falta muito conhecimento, falta escolas de empreendedorismo, falta grupos de empreendedorismo, falta uma união de empreendedores. Então eu vejo assim, pessoas unidas pensando da mesma forma, pensando em prol da sua comunidade, então grupos fortes fortalecendo, né? Sim. Então eu acho que isso também faz uma diferença muito grande. Nós não temos a cultura de empreender, entendeu? E de aprender a empreender. Conhecimento. Conhecimento, exatamente. Então, porque, veja bem, eu conheço na área de alimentação, aí eu tenho um vizinho que conhece na área de tecnologia, tem outro que conhece na área de serviço. Então a gente começa a conectar e começa a falar entre si, começa a ter ideias diferentes, podemos unir forças, podemos fazer isso, fazer aquilo. E quando você tem força, você começa a ganhar alguma visibilidade. Sim. Coisa que eu acho que falta. E aí vem de encontro com uma ideia que a Vox já está há 1 ano de implantação e agora estamos no 2º, que é a comunidade Vox. Acho que você já teve conhecimento, nós falamos sobre. Tá. Que é exatamente esse ponto de conectar os empresários, né, cada um no seu ramo de atividade, cada um com a sua dor. Cada um tem um problema diferente, tem os problemas comuns, né, mas tem os diferentes. Cada empresa tem a sua particularidade e talvez o seu problema resolvido consiga resolver o do outro. E a questão da força, olha, eu vou falar do que eu falei já num outro podcast aqui com relação à padaria. Com certeza você deve de consumir algum produto que padaria também consome. Claro, muito, né? Muito. 70%. A gente fala de união e cooperativismo, seria isso, né? A padaria tem um produto em comum com você, que tem um produto em comum com o mercadinho, que tem um produto em comum. Vamos comprar isso junto. Ao invés de eu comprar um saco, eu vou comprar 50, quando vai ficar mais barato, né? Claro. Então foi o Léo, amigo nosso, esteve aqui também. Falou que tem a farinha, por exemplo, para ele é um custo alto, subiu demais. E a matéria-prima dele principal. Só que para todas as padarias é. Então vamos juntar as padarias e aí sim é começar a criar uma cultura de união. É o que você disse. Hoje a gente não tem em muitos lugares, Ibaté não é diferente. Então a comunidade Vox, ela vem trazer essa situação de união de empreendedores. É difícil? Claro. A gente está com uma luta danada para juntar essa galera. Mas nós vamos conseguir. Porque é uma mudança de cultura. Sem dúvida, né? Sem dúvida. 2. Uma de se juntar, que já não tem, e a outra de aprender, sim, que é pior ainda. A hora que eu estou junto e estou aprendendo, um vai animar o outro, um vai dar força para o outro. Por isso que a gente chamou de comunidade Vox. Né? Então, aquele que quiser participar, a qualquer momento pode entrar em contato com a gente, né? E tá fazendo parte desse grupo. Presencialmente 1 vez por mês e online aí, sempre que quiser entrar, tem os treinamentos que a gente coloca lá, pode assistir o treinamento quantas vezes quiser. No grupo, deu um perrengue aqui, já coloca no grupo, o outro vai ver, eu resolvi desse jeito. Olha como é que começa a ficar mais fácil, né? E como a gente falou no começo aqui, Leandro, treinar, né? Constantemente. Você quer ver uma coisa interessante? Nós não temos a cultura no Brasil de começar a implantar nas escolas o empreendedorismo. Sim. Nós precisamos pegar exemplo, né? Vou voltar aqui e falar um pouco dos Estados Unidos ou da Europa. Então, lá, uma criança de 13, 14 anos é investidor na Bolsa de Valores. Claro. Você está entendendo? Aprendeu na escola. Aqui ninguém faz a menor ideia. Mas por quê? Porque nós não tivemos essa cultura dentro da escola. Uhum. Então, a escola tem que resgatar isso já lá no começo entendeu? Começar a mostrar para a molecada como que faz a divisão, como que faz isso, a multiplicação, tá tudo certo. Isso aí a gente já aprende. Mas como que faz isso no mundo empresarial? Então, qual é o percentual que eu devo colocar? Porque você quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes o cara é um baita profissional, muitas vezes o cara sabe fazer, o cara é inteligente, mas não sabe precificar o produto. Uhum. Entendeu? Eu vejo muito isso. Uhum. Às vezes eu estou viajando, o cara passa em algum lugar, eu entro na sorveteria, vejo o cara vendendo e falo, putz, o cara tem um ponto incrível, o cara tem um produto bom, por que vende tão barato?
Ele não aprendeu a ganhar dinheiro. Exatamente. Você tá entendendo? Não teve esse conhecimento na base, né? Exato. Que é a escola. Perfeito. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, e é exatamente para que eu já sei a resposta. Sabe por quê que eu já sei a resposta? Porque 99% das empresas têm a mesma resposta que você, tá? Quantos colaboradores você tem hoje? Tenho 4. Tá. Quantas vezes você já treinou eles? Ixi, um monte. Lá eu? Não, tá. Sim. Você, sim, com chefe, eles lá. Isso. sorveteiro, gelatier. Sim. Quantas vezes você treinou seus vendedores, seus atendentes em atendimento? Comigo lá são constantes. Comigo lá é constante. Não, responde do jeitinho que eu perguntei. E é pra incomodar mesmo. Não, comigo lá é constante. Quantas vezes... Se você me perguntar assim, quantas vezes eu levei a treinamento, não, nenhuma vez. Não, lá também. Sim. Quem é o treinador? Sou eu. Você é especialista em marketing e vendas? Não, claro que não. Você entendeu o que eu quis falar? Claro, não. Sim, perfeito. Então é isso. É do meu jeito. Sim, né? do seu jeito. Sim. Exatamente aí que a gente vai ter que entrar, né? Sim. Treinar. Mas por quê? Eu sei como é que vende e tal. Qual que é a sua especialidade? Fazer sorvete. E ninguém entende mais do que você. E faz parte do treinamento. Nós aqui na Vox nos especializamos, é o que você falou, estudamos todos os dias, de verdade. Claro. Cada dia tem uma coisa diferente ali pra gente aprender. E integrar o conhecimento do proprietário, do dono do negócio, com as técnicas de venda, né? Para que o colaborador que está sendo treinado, ele não seja um robô. Porque senão, tem um curso de vendas aqui, pronto, aprendi. Mas e a empresa? Como é que ela trabalha? Qual que é a cultura dela? Então o nosso treinamento e a nossa ideia da comunidade Vox, Leandro, é exatamente isso, trazer dentro da empresa, das pessoas, a cultura da empresa com o conhecimento técnico na área, que é o atendimento ao cliente, no teu caso lá, a gente fala vendedor, né? Porque todo mundo é vendedor, né? Mas não há dúvida. Todos. Não há dúvida. Mas, por exemplo, o seu atendente de balcão, que serve as pessoas ali, é um balconista, um atendente, um vendedor também, porque parte dele, né? A primeira excelência dele é ser vendedor. É vendedor. Né? Claro. E aí a gente treina os colaboradores, inclusive os proprietários junto, porque tem que ter essa junção aí, para ter excelência no atendimento. E aí, cada um tem uma particularidade. O seu é sorvete, o treinamento é igual para todo mundo. Só que quando eu sei o ramo de atividade daquela empresa, a gente puxa um pouquinho para aquele lado. Claro. Como que eu venderia o sorvete? Como que eu ofereceria? Você tem uma coisa bem legal lá, que a pessoa chega lá, e eu sei que isso é treinamento de vocês. Sim. Tem um sabor novo aqui, quer provar? Já vem com a colherzinha ali, né? Porque aí a gente vende, na verdade. Isso aí é treinamento, porque o colaborador não chegou sabendo. Claro. Então nós aqui na comunidade desenvolvemos para aqueles que estão com a gente, e claro, os de fora, como vocês não fazem parte, eu sei, porque vocês têm uma agenda lá que, meu Deus do céu, eu não queria estar na pele de vocês, viu, Leandro? Mas, por exemplo, eu sei da sua dificuldade, eu acrescento no meu treinamento, que é uma dificuldade que vai ajudar os demais. Eu sei da dificuldade do outro que tem uma loja de roupa, eu sei que aqui também tem uma dificuldade. E a gente vai crescendo o nosso treinamento. Então, o nosso treinamento nunca vai ser o mesmo. Perfeito. E o que a gente fala que é interessante, todo mês, mas todo mês religiosamente treinar os colaboradores. Mas o mesmo treinamento? Sim. Se você ler um livro 10 vezes, aquela linha vai ter um tom diferente cada vez que você lê. Perfeito. E nunca vai sair da cabeça. E até que um dia se torna rotina, a rotina se torna um hábito, e aí vem a excelência, né? Perfeito. Hoje você pensa muito para fazer uma receita, a não ser que você tenha que criar ela nova, você vai na prática, né? Perfeito. É aquela avó que faz o pão e fala, como é que é a receita? É farinha, água e fermento. Por que o meu não fica bom? Né? É o hábito. Então, dentro do escopo da Vox, hoje, a nossa ideia é exatamente essa, tornar confortável a experiência de trabalhar para alguém e esse alguém estar confortável com a empresa que ele tem. E eu acrescento, Giliardi, uma outra situação. Nós brasileiros, empresários, nós temos que aprender a parar de vender produto. Uhum. Nós não temos a menor... Eu, por exemplo, não tenho a menor pretensão de vender sorvete. Eu quero vender uma experiência. Exato. Entendeu? Isso eu acho que é em todos os aspectos. Qualquer empresa, qualquer negócio. Há um tempo atrás eu fui experimentar uma camisa, eu sou bastante obeso. Não, eu que sou.
Não, mas eu sou. E quando eu cheguei na loja, eu olhei, eu vi e falei, cara, não vai dar certo, não vai rolar a camisa que eu queria. E a proprietária foi de uma simpatia incrível. Falou, não, peraí. Mas qual que você quer? Eu quero essa. Essa talvez não dê, mas eu tenho uma aqui, ó. E começou a me mostrar, e começou a me levar, e vai pro provador. E ela me deixou à vontade, ela me deixou... Isso foi me proporcionando uma experiência nova, porque eu não tinha sido tão acolhido como eu fui. Não foi nem a camiseta. E, sinceramente, não era a cor que eu queria, mas acabei comprando porque ela me proporcionou uma experiência. E aí ela foi conversando e foi falando, e porque as estações, porque vai chegar novos modelos. Foi incrível a experiência. Então eu sempre digo isso, nós temos que aprender a vender experiência. Não é só um cafezinho, não é só um sorvete. Ele tem que encantar, mas para encantar ele tem que trazer uma experiência nova. E é isso que eu falo todos os dias. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E aí quando você vende um tipo de coisa desse que não é palpável, qual que é o valor? Você perguntou o preço da camiseta no final ou você simplesmente foi lá e pagou? Não, claro, mas não há dúvida. Né? Não há dúvida. No nosso treinamento... E, aliás, era mais cara do que a que eu estava vendo, entendeu? No nosso treinamento a gente fala muito isso, exatamente. São clichês. É o intangível, né? São clichês, mas assim, são tão óbvios que ninguém faz. Por isso que eu falei, 99%... Por isso que eu fui te apertando aí, até te incomodando, porque incomoda, as perguntas incomodam, né? Porque no final da ponta... Você já pensou, ele falou, pô, realmente eu treino lá, mas aí você falou pra mim, é o que eu sei, porque eles Claro. E é o que dá pra fazer. Eu não sou formado em marketing, não sou formado em... É o que nós falamos aqui, é o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, né? Sim, perfeito. Mas, a hora que você fala o óbvio, a pessoa fala, nossa, mas é tão idiota isso. Mas você tá fazendo? Não. Então vai lá e faz, bem. Vai lá e faz. Não é? Simples, de tão simples as pessoas não fazem. Bom, e pra gente já finalizar, vamos falar, finalizando aqui, o Guia Ibaté. Né? O Guia Ibaté, vocês já estão presentes nesse guia já há muito tempo, desde o comecinho de tudo isso daqui. Foram melhores do ano, no ano passado, foram uma votação espetacular, né? Na hora que a gente abriu o painel de votação. Participou com a gente no evento que a gente fez. Sim, maravilhoso, aliás. Tá na revista. Lembrando que a gente tá aí com a edição de junho já, correndo, acho que o senhor David já deve ter passado já por foi lá, fazer uma visita lá. Ligeirinho. Olha lá. Como nós ainda não negociamos, ele tomou um sorvete. Eu falei pra ele, toma um sorvete pra dar uma amenizada. Dá uma tranquilizadinha. Técnica. Juninho, isso é técnica, viu? Isso é técnica. Não vou nem falar pra ele aqui. Então, essa edição, lembrando aqui, você que tá aí assistindo, é gratuita, é distribuído gratuitamente para toda a população de Ibaté. Gostaríamos de distribuir casa por casa, ainda não conseguimos. Tem um valor bem elevado a impressão disso aqui. Claro. Mas no semáforo, no centro da cidade, nas festividades, e essa que nós vamos apresentar agora para junho, a gente distribui no desfile da cidade. Então a gente sabe que o desfile cívico arrasta Ibaté inteiro, porque as escolas se apresentam e as escolas, Ibaté inteiro está lá. Então as famílias estão lá. Então a gente distribui. E o Guia Ibaté é exatamente Ibaté para Ibaté. Mostrar Ibaté para Ibaté, que muitas pessoas não conhecem, né? Desde turismo, serviço, comércio e também as indústrias, que a gente já falou por aqui. Então fica o recadinho para vocês, que o Guia Ibaté está com o lançamento da edição de junho, logo para vocês. Quer acompanhar as outras duas? guiaibaté.com.br, tem as duas edições lá digitais. Você clica lá e você vai ler a revista digitalmente. Ainda temos alguns exemplares lá na sorveteria Sambini Sorvetes, aliás. Você vai encontrar, que nós vamos mandar um pouquinho para ele hoje. Você deixa no balcão? Claro. Quem quiser, com o maior prazer. Pode retirar, mas vai logo, porque não tem muito não, que esse negócio custa caro. E para a gente caminhar para o final, eu quero que você deixe os contatos da Sambini, o endereço, para aqueles que não conhecem, inclusive a gente é visto lá fora da cidade de Ibaté, tem a galera que vem passear aqui, né? Onde fica? Bom, vamos lá, fica na Paulino Carlos, 891, centro, em frente à praça. Né? Então, assim, é muito, muito gostoso ali, porque eu sempre brinco que você tem dois ambientes. Tem a sorveteria e tem a praça, né? Que é super gostosa, né? Sim. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, Sambini Sorvete, nós estamos lá com bastante novidades, então
E o sorvete assado aí, né, que é o que tava postando por último aí, que eu vi, é uma novidade aqui. Baté eu não ouvi falar disso ainda e com certeza no inverno agora. É um diferencial. Também tem alguns sabores diferentes que não, vão chegar, sem dúvida, sem dúvida. Tem um tal de chocolate quente aí, que eu conversei com uma tal de Dona Cássia. Nós estamos com bastante... Será que vai sair rolar. esse chocolate aí? Vai rolar, vai rolar. Você me avisa. Chocolate cremoso, aliás, com várias versões. Inclusive, vamos trazer a versão de chocolate branco, quente. Me avisa, tá? Eu gostaria de saber. Sem dúvida. O outro lá também já tá pitando ali. Então, é isso aí. Muito obrigado. E novidade, só para deixar bem claro, sabores nós vamos trabalhar aí, muitos sabores diferentes também, para ter certeza disso, voltado pro inverno. Pro inverno. E é isso que eu acho legal, cara. Sempre que a gente vai lá, sempre que eu vou lá, tem um sabor, 2, 3 diferentes ali, se não for a paleta toda. Não, geralmente é um por semana. Não, eu vejo lá, porque eu não vou toda semana. Não, sim. Então quando eu vou, eu vejo lá, mas o que é isso aqui que não tava aqui? Inclusive eu fui procurar um que já tinha até acabado. Você tem que fazer de novo. A gente vai tirando. Que é o de... O que eu falei que era, Juninho? É o de caldo de cana. Você fez, eu vi, eu falei, nossa, eu preciso ir lá. Quando eu fui já não tinha mais. O caldo de cana, por muita força de pressão dos amantes, a gente voltou com ele e já saiu de novo. É porque assim, a gente manda um zap pra mim, vai. Manda um zap, fiz o caldo de cana, porque senão chega lá e já fermentou, aí fica difícil, né? Mas sabores que a gente não vê por aí. Não vê por aí. Mas me avisa, tá? Tá bom. Mais alguma coisa? Não, só agradecer demais, obrigado pelo espaço. A gente, à medida do possível, você citou uma situação, nós temos uma agenda muito complicada, né? Porque assim, não é que a gente é muito atarefado no sentido de muitos compromissos externos, os compromissos são internos, né? Como eu tô na produção, enfim, são criações, são estar ali e tal. E a sorveteria é algo assim, a pessoa pensa que a gente abre às 11 e fecha às 10 da noite. Não, eu chego às 7 da manhã, eu tenho um colaborador lá, maravilhoso, o Paulinho, quero deixar um abraço para ele, que muitas vezes ele entra às 4:30 da manhã para fazer sorvete. Então, assim, e a gente para às vezes 11 horas da noite. Então, assim, esse é o grande problema, né? O David, às vezes está lá, ele vê que a gente está lá no fundo, tá produzindo. Então, por isso que é tão corrido, entendeu? Agora, claro, no inverno agora dá uma acalmada. Mais um motivo para que vocês participem da comunidade Vox, porque tem solução para essa correria. Vamos discutir. Tem solução para essa correria. Vamos discutir. Né? Nós aqui, rádio, TV, quem sabe, agência de marketing. Quem sabe o coraçãozinho de vocês aí na varandada. Mas o nosso coração é coração de mãe. Quem sabe o pagamento pode ser em sorvete. Não, mas aí você vai acabar com a gente. Lá na comunidade temos técnica para isso, porque a gente fala assim, né? A gente aqui também, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, 7, 8 horas da noite. Às vezes não sai, né, Juninho? Quando tem que sair também enrosca. Mas imagina, né? Rádio, TV, agência, online, projetos sociais, gravar. É corrido. Mas tem técnica para isso. E por isso lá na Vox, lá na comunidade, a gente ajuda as galera aí a ter essa... Ajuda o pessoal aí a ter um pouquinho de luz no fim do túnel, porque às vezes a gente se sente sufocado, né? Claro. E a gente fala muitas isso vezes. Na nossa propaganda, da nossa empresa de propaganda, a gente fala isso. Se você está se sentindo sufocado pelo dia, nós podemos ajudar também. E não é milagre, não é passe de mágica, mas com disciplina a gente consegue sim, com certeza, chegar aí. É a polícia? É a polícia. Fica assim? Claro, ótimo. Espero você outras vezes aqui. Assim que eu for convidado. Manda um abraço para toda a galera que trabalha contigo. Será dado. Pra Cássia. Será dado. Pra molecada que eu não vou lembrar o nome. Sim. Pros colaboradores. Sim. Pro Paulinho. Paulinho eu vou lembrar porque o Paulinho é figura carimbada aqui. Perfeito. Tá bom? Eu quero deixar esse abraço enorme para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. E também deixar um beijo, um abraço para meus colaboradores, para minha família que está lá, meu filho, minha esposa. E graças a Deus a gente tem essa comunidade também lá dentro, né? Brincando, claro que a nossa é pequenininha, né? Mas os colaboradores e a família é muito gostoso. É assim que funciona, né? Claro. Então ficamos por aqui. Não esqueça, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e faça com que mais pessoas também tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho e
mesmo assim que também tenha te ajudado a descobrir uma sorveteria espetacular aqui na cidade de Ibaté. Certinho? Obrigado, gratidão. Até a próxima.